Ai, que hoje o podcast já começou com essa delicinha de música que é Seja Gentil da Kel Smith, que é justamente para te lembrar de ser gentil com você. Porque deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Até quando você vai maquiar a sua dor? Até quando você vai se calar para deixar que seu corpo fale por você? Até quando você vai silenciar o que está gritando dentro de você para ser ouvido, para dar ouvido aos outros? Bom, para quem não me conhece, sou a Tati Sobral. Esse é mais um episódio do podcast Muita Alma Nessa Hora. E o tema de hoje é justamente sobre isso, é para falar sobre as nossas vulnerabilidades, sobre a importância de ouvir e dar atenção às nossas emoções. Bom, gente, quem nunca ouviu a seguinte frase: mas você não pode se sentir assim, ou você tem que ser forte? Acho que todo mundo em algum momento já ouviu isso, ou não há, e não há nada mais cruel do que quererem silenciar a nossa dor, as nossas emoções, o que estamos sentindo. Viemos de um padrão que infelizmente é comum sermos ensinados, né, a ser forte o tempo todo diante do caos, mas o que não foi ensinado ou repassado aqui diante de tantas décadas, né, que não é possível estar bem o tempo todo. E está tudo bem. E isso não é fraqueza, aliás, é preciso muita coragem para admitir nossas vulnerabilidades. Quando identificamos, reconhecemos e aceitamos um sentimento talvez não tão agradável, né, ou que cause dor, é o primeiro passo para poder resolvê-lo, curá-lo, que seja. Então, ao contrário do que muitos pensam, penalizam, se permitir não estar bem ou desejar, né, se perceber, se acolher, é o que vai fazer libertar aquele sentimento. Eu vou dar um relato aqui, né? Uns 10 anos atrás, eu tive minha primeira crise de ansiedade. Era uma sensação de quase morte. Parecia que iria infartar. Mas era apenas o meu corpo ali, ele pedindo, né? Pedindo para que eu desse atenção a ele, que eu aprendesse a me ouvir e, acima de tudo, a respeitar os meus limites. Afinal, quando não respeitamos os nossos limites, o que acontece? O nosso corpo trata de pôr o quê? Limite. E foi isso que aconteceu. Eu sempre fui uma pessoa que me cobrei demais. Sempre quis dar o meu máximo, nunca aceitava errar. Tudo que eu fizesse precisava ser muito bem feito. E raramente eu achava que estava bom o suficiente. E até quando não estava bem emocionalmente, eu me cobrava. Bom, afinal eu tinha que estar bem para ser produtiva, eu tinha que dar conta de todas as demandas, tinha que engolir tudo que não agradava para não desagradar ninguém. E até que de tanto eu silenciar, né, todas as minhas emoções, o que aconteceu? O meu corpo gritou. Eu comecei a ter crise de ansiedade, de quebra, eu ainda tive depressão. Então, uns 10 anos atrás, eu não só tive a crise de ansiedade, como eu também tive nessa experiência com a depressão. E daí eu fui obrigada a parar todas as minhas atividades e olhar para mim. De uma maneira forçada, né? De uma maneira forçada a parar. E o mais curioso que mesmo diante desse cenário eu me sentia fraca. Eu me sentia fraca de ter que parar toda a minha produtividade, toda a minha demanda para dar atenção para mim. Naquela época, de maneira nenhuma, eu me questionava o que meu corpo estava querendo dizer. Eu não conseguia aceitar não estar bem, eu achava que era coisa de gente fraca, até porque eu fui ensinada a ser forte, a ter força o tempo todo, a engolir o choro. Eu nunca me identifiquei com as princesas, e sim com as heroínas, né? Talvez porque eu sempre tive que vestir uma armadura da fortuna. Eu fiquei durante uns 5 anos ali tendo crise de ansiedade e bastava só um turbilhão de coisas na minha cabeça para que gatilhasse uma crise. Era a crise vindo e eu tentando ali, né, driblar a crise, e eu só consegui mudar esse cenário quando eu parei para me escutar, quando eu parei para tentar entender o porquê da crise. E isso foi só
com o autoconhecimento. Só através do autoconhecimento que eu comecei esse processo de autocuidado comigo. Porque é isso, respeitar os nossos limites, aceitar nossas emoções é autocuidado. Ué, mas como assim, Tati? Autocuidado, simples, gente. Pensa aqui comigo, pensa aqui comigo. Eu vou dar um exemplo. Aí daqui eu estava mencionando a questão da ansiedade, né? Ok, beleza, né? A pessoa quando está com ansiedade, que você aceita que você tem que está com alguma crise de ansiedade, e você reconhece que você precisa de um momento de um recolhimento por uns dias, não necessariamente às vezes é tristeza, mas é aquilo que a pessoa vai processar, aquela emoção que ela está sentindo, em vez de estar ali maquiando aquela dor ou aquela emoção, de repente, não tão favorável. A gente dá atenção, né? Hoje em dia, graças a Deus, eu não tenho, né? Tenho mais ou menos 5 anos que eu não tenho crise de ansiedade, mas claro que há momentos que eu tenho meus altos e baixos e eu preciso desse recolhimento. E para mim tá tudo bem, né? Quando eu percebo ali meu corpo querendo dar sinais de que eu não tô legal, né? De que o peito aperta, que de repente pode estar criando ali uma crise, sondar, eu me recolho. E por que que eu me recolho? Porque eu falo, não, peraí, mas por que que eu tô assim? Ah, é porque por tal situação. Tá, mas por que que tal situação me faz eu me sentir assim? Então eu começo a fazer uma série de questionamentos que só é possível acontecer no momento comigo, no momento de aceitação. Isso é autocuidado. É a gente entender e aceitar o que a gente está sentindo para poder só através disso transmutar. Eu vou trazer até outros exemplos aqui, né, que a gente vê normalmente, pessoas que às vezes saem de um relacionamento tóxico, por exemplo, e a pessoa faz o quê? Ah, eu vou, né, eu preciso arrumar outra pessoa, porque eu preciso estar bem, eu tenho que esquecer fulano e tal. Então leva todo aquele lixo emocional para um outro relacionamento, e o que que acontece? Vai dar errado de novo. E por que que vai dar errado de novo? Porque você não se permitiu parar, analisar o que que fez de errado, o que que tá de errado. E ninguém é nenhum alecrim dourado não, tá? Eu não tô falando que hoje esteja errado, porque às vezes você também tem o seu processo ali, né? Todo mundo tem as suas sombras. E isso é possível a gente entender, observar nossas sombras quando nós paramos e damos atenção a ela. Então, aquele processo, né? Se a gente for trazer um exemplo aqui de um relacionamento, só é possível curar quando a gente vive aquele luto. Então é importante a gente viver aquele luto de um relacionamento, porque quando você para, você vai se questionar. O que que fez de errado? Foi determinada situação. Ah, tá. E por que que tal situação fez com que desse errado? E você começa a analisar o todo justamente para aquela situação não se repita na sua vida. Então é isso, gente. Quando a gente aceita a nossa emoção, nossa dor aqui, nos permite transmutar o que estamos sentindo e fazer com que aquele gatilho, aquela situação não aconteça novamente. E sabe por quê que situações se repetem na sua vida? É justamente por isso, porque você não se permite se ouvir, se acolher, tá? Então essa situação do acolhimento é extremamente importante. Agora eu te convido a um exercício. Pare, observe a sua vida. Veja se há alguma situação acontecendo repetidamente ou algum campo da sua vida que nada muda. Se você estiver vivendo um cenário de repetição, olha para dentro. Faça um questionamento do que pode estar gerando isso. Aos poucos, quando nos acolhendo, vamos gradativamente mudando a rota dessas experiências repetitivas e nos sentindo melhor com nós mesmos. Então, nos acolher é um ato de autocuidado, é um ato de amor com a gente, pois muitas vezes é preciso a gente se recolher para se acolher. Eu te desejo luz, te desejo clareza, tô daqui emanando muito amor, boas vibrações para sua vida, tá? Beijo grande e até a quarta-feira que vem.